Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil. 6 jogos movimentaram a NBA nesta terça-feira. No primeiro deles tivemos o Minnesota Timberwolves recebendo no Target Center o San Antonio Spurs, e o Wolves começou a partida jogando muito bem na defesa, time com muita agressividade, muita intensidade, contendo o ataque do Spurs, o Spurs que jogava mais uma vez sem o Tony Parker, e Kawhi Leonard zerado no primeiro quarto. Só que no segundo quarto o Spurs se reequilibrou, o time começou a ditar o ritmo do jogo, o Kawhi Leonard acordou, e quando o Kawhi Leonard começa a jogar tudo aquilo que sabe, fica muito difícil pará-lo. O Wolves, por sua vez, teve uma queda de rendimento brusca, especialmente no terceiro quarto, o time voltando a sofrer com o terceiro período, vinha com 12 pontos apenas no período até a reta final, quando Chris Dunn entrou em quadra e melhorou muito a postura do time nos dois lados da quadra. Chris Dunn, que teve uma excelente atuação, 15 pontos para ele, rendendo muito mais que o Ricky Rubio. Karl Anthony Towns num dia muito ruim, 11 pontos, 14 rebotes, mas acertando apenas 3 em 16 arremessos tentados. O Andrew Wiggins jogando de maneira muito inconsistente, forçando muito o jogo mais uma vez. Zach LaVine foi quem sobressaiu com 25 pontos. E o Spurs soube se aproveitar disso. Time com banco de reservas muito consistente. O Patty Mills mudando o ritmo de jogo sempre que entra em quadra, 15 pontos para ele. O Nicolás Laprovítola, que foi o titular, também esteve muito bem. E o Spurs, mesmo com LaMarcus Aldridge muito abaixo daquilo que pode produzir, teve no Kawhi a sua bola de segurança, 31 pontos para ele, grande atuação, e o Spurs evitou qualquer tentativa de reação no último período, vitória por 105-91. Em Washington, o Wizards recebeu o Orlando Magic e, além do apoio da torcida, o time teve John Wall inspirado com a melhor atuação ofensiva da carreira. Mas ainda assim, isso não foi o suficiente para vencer o time de Orlando. O Magic costuma ter um dos piores ataques da NBA, vem anotando apenas 93 pontos por partida. Na noite desta terça-feira teve uma atuação inspiradíssima, um segundo quarto onde o ataque explodiu, 40 pontos no segundo quarto. Elfrid Payton anotando 22 dos 25 pontos dele, que também foram marca mais alta da carreira, 22 pontos somente no primeiro tempo. Jodie Meeks vindo muito bem do banco, acertando várias bolas de 3 pontos. E com isso, o Magic abriu uma vantagem confortável para o segundo tempo e conseguiu mantê-la. Jeff Green também veio muito bem do banco com 20 pontos. O Magic acertando 52% dos seus arremessos de quadra. O Wizards, por sua vez, não teve muito mais do que o John Wall. John Wall fez de tudo para buscar trazer o Wizards de volta à partida. 52 pontos para ele, além de 8 assistências. Bradley Beal anotando 19 pontos, mas além dos dois, o Wizards não teve muito a oferecer, o banco de reservas com uma atuação pífia, e assim o Wizards acabou sem forças para buscar a virada. Vitória do Orlando Magic, 124-116. O New York Knicks foi até Miami e enfrentou um desfalcadíssimo Heat, o Heat com apenas 9 jogadores à disposição. De qualquer maneira, sob comando do Goran Dragic, 29 pontos para ele, maior marca como jogador do Miami Heat. Hassan Whiteside, 23 pontos e 14 rebotes. O Heat fez um jogo bastante equilibrado com o time de Nova York até o final do terceiro quarto, só que aí o Knicks aumentou o ritmo, acelerou as ações no ataque. Carmelo Anthony tomou conta do jogo, 35 pontos para ele. O Knicks passou a controlar os rebotes. Kristaps Porzingis, 14 pontos e 12 rebotes. Double-double também para o Joakim Noah, 10 pontos e 10 rebotes. No final, o Knicks conseguiu manter a vantagem, se segurou na frente, e o Heat, com tão poucos jogadores, não teve pernas para buscar. Final, vitória do New York Knicks, 114-103. Uma nota é a lesão do Derrick Rose, que deixou a quadra com dores nas costas no terceiro quarto. Vamos ver agora como será o status dele para os próximos jogos do Knicks. Em Detroit, o Pistons recebeu o Chicago Bulls numa partida que foi uma montanha russa. O Pistons, buscando manter a boa fase, começou a partida dominando. Andrew Drummond
controlando o garrafão, ele que terminou com 15 pontos e 10 rebotes. Mesmo quando ele teve problemas com faltas no segundo quarto, o Pistons seguiu no ritmo muito acelerado, abriu 15 pontos de vantagem rapidamente. O Red Jackson, que vai aos poucos adquirindo ritmo, 7 pontos e 7 assistências para ele. Só que o Bulls tinha o Jimmy Butler, que estava inspiradíssimo, 32 pontos para ele. O Bulls conseguiu uma reação espetacular no terceiro quarto, entrou no último período liderando, só que os reservas do Pistons, que começaram o último quarto em quadra, deram um show. Defensivamente, elevaram a intensidade da equipe. O time que manteve no último quarto todos os reservas, se não pelo Tobias Harris, que foi o único titular que esteve jogando no último período. Red Jackson e Andrew Drummond assistindo do banco. Tobias Harris, que terminou com 21 pontos, e teve ao lado dele a companhia do Smith, que apareceu com 10 assistências, mas também de maneira surpreendente, ajudando muito na defesa. Darren Hiller também com bons momentos no último quarto. John Lewis e o Aaron Baines trazendo muita força para o garrafão, ele que terminou com 8 pontos e 9 rebotes. A segunda unidade do Pistons assumiu o controle da partida e o Stan Van Gundy sequer botou os titulares de volta. Os reservas deram conta do recado e o Pistons fechou muito bem nos últimos minutos, conseguindo uma vitória, a quarta em 5 jogos, por 102-91. No FedEx Forum, o Memphis Grizzlies recebeu o Philadelphia 76ers e quando essas duas equipes estão em quadra, não dá para esperar outra coisa que não seja uma partida emocionante. Os dois times com muitos jogos decididos por poucos pontos. E o Grizzlies, na sua 11ª partida consecutiva decidida por 5 pontos ou menos, ou na prorrogação. Quando não, com 2 prorrogações. A partida anterior contra o Pelicans, o Grizzlies havia vencido por 2. Na partida anterior contra o Pelicans, o Grizzlies havia vencido em 2 prorrogações. O Grizzlies começou melhor no primeiro quarto, mas o Sixers logo conseguiu equilibrar as ações. Teve o Ersan Ilyasova, o turco, com excelente atuação, 23 pontos e 17 rebotes, melhores marcas para ele na temporada. Dario Saric vindo muito bem do banco com 17 pontos. Só que o Grizzlies também teve jogadores que apareceram muito bem no garrafão. O Zach Randolph com 12 pontos e 14 rebotes. O Jamichael Green, 13 pontos e 10 rebotes. Mas o grande nome da equipe foi Marc Gasol. Ele, mais uma vez, apareceu para comandar o time nos momentos decisivos. Se o Mike Conley não está, o Marc Gasol assume as rédeas da equipe. 26 pontos e 12 rebotes. Cestas importantíssimas. O Sixers chegou a liderar, faltando 2 minutos para o final. Mas o Grizzlies, na reta final das partidas, tem tudo aquilo que ainda falta ao Sixers. Experiência e determinação para ganhar os jogos. 7 pontos consecutivos anotados pelo time de Memphis, que terminou com a vitória por 96-91. Grizzlies segue muito forte, mesmo com todos os desfalques. A cultura do grit and grind ainda tem os seus resquícios em Memphis. E na partida que fechou a rodada desta terça-feira, tivemos o Utah Jazz recebendo o Phoenix Suns na Vivint Smart Home Arena. Jazz começou mais uma vez num ritmo alucinante, defensivamente muito intenso, anulando o ataque de Phoenix. Logo abriu 25-10 e a partir daí controlou o jogo. Gordon Hayward, em mais uma noite espetacular, 28 pontos, 9ª partida consecutiva com 20 ou mais pontos, o primeiro jogador do Jazz a fazer isso desde o Carlos Boozer. Rudy Gobert, 22 pontos, marca mais alta da carreira, mas também dominando os garrafões, 11 rebotes e 4 tocos. O Jazz conseguiu abrir ainda mais vantagem no terceiro quarto, chegou a estar liderando por 19 pontos, e quando todo mundo pensou que o Suns já estava liquidado, o time cresceu no final do terceiro período e também no começo do quarto decisivo. Devin Booker comandando o ataque do Suns, 21 pontos para ele, mas o Jazz fez o suficiente para se segurar e conquistar mais uma vitória, 112-105, 7ª vitória do Utah Jazz nos últimos 8 jogos. Vamos ficar de olho nessa equipe, o time cumprindo tudo aquilo que se esperava deles no início da temporada. É isso, esse foi nosso resumo do dia, nosso diário da NBA
nesta terça-feira. E na noite desta quarta-feira teremos vários jogos, rodada cheia. E, claro, estaremos aqui no canal do Pick and Roll Brasil para falar sobre cada um deles. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha, deixe seu comentário sobre a rodada, sobre qualquer um dos jogos. E claro, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, o que você está esperando? Aqui embaixo, inscreva-se, com um só clique você vai ficar por dentro de tudo que rola no canal do Pick and Roll Brasil. E em breve teremos muitas novidades para você. E claro, também não deixe de se inscrever nos nossos canais parceiros, muito conteúdo de primeira sobre basquete. Os links também vão estar na descrição desse vídeo. Fique ligado e a gente tem um encontro marcado até o próximo vídeo. Abraço!